Oi, gente, eu vou tentar falar mais um pouquinho da autocura, que eu acho que não ficou bem esclarecido alguns pontos e muita gente me procurou, né, no chat aí para tirar algumas dúvidas. E assim, uma questão até, eu acho que foi até nos comentários aqui nos vídeos mesmo, que uma moça veio me falar que assim, que ela não acredita muito nessa história, porque todos nós, no fundo, estamos desequilibrados, temos algum desequilíbrio energético, emocional, então seria para todo mundo tá doente, né? Que esse papo de que só adoece quem está em desequilíbrio e que a gente tem que tirar essa negatividade de dentro para se curar e tal. Bom, assim, primeiro eu não queria realmente passar essa imagem de que só adoece quem traz muita negatividade. Também não é assim, sabe? O que acontece, na verdade, a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia do certo, do errado, do bem e do mal. A gente tem que estar em equilíbrio conosco. A gente tem que estar com a nossa essência de acordo com a nossa maneira de agir. Isso é que causa, isso daí é que faz a gente se manter em equilíbrio, manter nossas células energeticamente equilibradas. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, para isso, a gente tem que alinhar o nosso pensamento e o nosso agir. Se a gente consegue alinhar isso, a gente mantém um certo padrão, né, vibratório equilibrado, e aí você tem menos chance mesmo de adoecer. Você vê que as pessoas que se sentem felizes com o que fazem, tá? Eu não estou dizendo que elas sejam certas, mas elas estão felizes. O que elas pensam, elas agem exatamente como pensam. Essas pessoas, às vezes, dificilmente pegam resfriado. A gente quase não vê essas pessoas doentes. Começa a observar ao seu redor. E não é porque sejam boas, não, é isso que a gente tem que tirar um pouquinho, essa ideia da gente ter um melhor padrão moral e isso nos tornar mais fortes, mais vulneráveis. Ajuda, tá? Mas não é a garantia, é uma coisa desatrelada da outra, nossa vibração energética do corpo físico com o nosso padrão vibratório mental. Talvez esteja me faltando vocabulário para expressar, mas é mais ou menos por aí. Porque a gente vê pessoas que são extremamente egoístas, né? E que não adoecem. Aí você vê uma outra pessoa que é boazinha, que tá lá com uma doença séria. Por quê? Poxa, aquela pessoa ali é tão bacana, tão legal. Só que ele é bacana e legal, mas não é bacana e legal com ela mesma. Entende? Ela tá fazendo, às vezes, tudo aquilo para agradar o outro, pensando no outro. Ela tá também crescendo, ela tá também querendo evoluir, ela tá ali no caminho dela e se doando para ela crescer. Só que a gente tem que fazer isso alinhado com a nossa essência mesmo. Por isso é importante o autoconhecimento, né? A gente tem que desatrelar um pouquinho dessa ideia do certo e errado, do bem e do mal, porque isso tudo são coisas que nós criamos esses parâmetros para gente, para nossa convivência, para a gente se relacionar com o outro. Mas esse parâmetro não pode ser usado para a gente se relacionar com nós, conosco, né? Com nós mesmos, né? Assim, tem coisas que a sociedade diz que é errada, mas lá dentro de mim, eu, para mim aquilo não é errado. Aí eu sou obrigada a agir diferente do meu pensar para eu poder me relacionar com o outro. No momento que aquilo começa a me agredir, eu vou destruir alguma parte do meu corpo. Assim é que as doenças acontecem. Ou eu vou dar brecha para um vírus se tornar mais forte do que o meu sistema imunológico. É porque eu estou fazendo uma agressão, eu estou me desequilibrando. Eu não estou agindo em sintonia comigo mesma. Então, esse desequilíbrio é que causam as doenças. Por isso que eu falei que para a gente conseguir se curar, para a gente conseguir sucesso na autocura, você tem que pesquisar dentro de você o que causou aquela doença, né?
Que aí você vai conseguir trazer essa cura de dentro para fora. Você vai conseguir trazer lá da tua essência para o teu corpo. E aí vai acontecer. É difícil o caminho, eu sei que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, eu já teria tirado essas manchas de mim. Isso aqui eu tenho uma suspeita de esclerodermia. É uma doença autoimune, difícil até, difícil de ser diagnosticada, difícil de ser tratada, né? A gente tem que entender o que nos faz, o que está nos fazendo mal e ter coragem para mudar aquilo. Ou ter resignação e humildade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Porque tem coisas que nós podemos mudar e tem outras que não dependem da gente. E aí, quando não depende da gente, a gente também tem que ter a humildade de reconhecer e saber conviver com aquilo. Aí você também vai crescer, porque você vai ter que aprender, vai ter que desenvolver mecanismos de defesa para lidar com aquilo ali, né? Mas para tudo isso, você tem que identificar o que causou aquele desequilíbrio. Uma tristeza grande, uma mágoa, rancor, tudo isso são emoções negativas. São emoções que vão fazer a gente ficar em desarmonia conosco, né? Mas vai depender daquilo que você pensa, ser o certo ou o errado, sem interferência externa, porque nós trazemos dentro de nós os nossos parâmetros de certo ou errado. Só que a sociedade dita uns aí que às vezes não estão de acordo com o nosso parâmetro. E aí nós somos obrigados a nos violentarmos para poder conviver ali na sociedade, né? Então, se você consegue identificar o que está te ocasionando esse desequilíbrio, aí você vai tentar achar uma solução para aquilo. Ou eu vou me afastar desse problema, ou eu vou aprender a conviver melhor com isso, ou eu vou lutar para modificar isso, né? Mas é necessário identificar. Então, a autocura, ela é possível. Eu acredito nisso. Gente, somos nós que produzimos as doenças. Somos nós. Ninguém vem ali e coloca em você, né? Somos nós que damos, que nós mesmos, nosso organismo, a gente vai deixando aquilo acontecer, né? Existem casos aí que até eu acho que eu posso aprofundar um pouquinho, que eu falei que somos nós que colocamos. Tem casos também que a gente sofre influência externa, né? Mas eu acredito que mesmo sofrendo essa influência externa, porque nosso organismo todo é energético, nosso corpo físico é energia, né? Nossa matéria é feita de energia. Então aí eu volto naquela coisa. Os espíritos que estão numa outra dimensão, eles dominam melhor a manipulação energética, que a manipulação, eles conseguem mexer nessa matéria. Eles conseguem interagir, porque eles têm esse conhecimento. Alguns que não têm elevação moral e eles acham que estão certos agindo assim, eles agem para o mal dos outros. Eles provocam doenças, eles sabem mexer no nosso organismo. Então, eles também conseguem fazer isso. Mas, geralmente, só conseguem nos atingir se nós estivermos ou no mesmo padrão vibratório, ou estivermos receptivos para eles. Entendeu? Então, assim, existem doenças que são, vamos dizer, provocadas, né? Mas por entidades, por consciências que estão desencarnadas e que aí conseguem manipular aquilo. Mas gente, isso é muito, muito raro acontecer, né? A maioria somos nós mesmos que produzimos e provocando esse nosso desequilíbrio. Tá? Não vou nem me aprofundar muito nisso, não, porque eu sei, acontece, tenho casos de saber de pessoas que adoeceram mesmo, de verdade, com trabalhos de magia que foram feitos, que os trabalhos de magia nada mais são do que você contratar um
um desencarnado, um espírito ali obsessor para chegar e fazer o trabalho, né? Então, eles sabem manipular energeticamente, conseguem e nos atingem. Tá? Mas isso é caso raro, é exceção. Porque a maioria mesmo somos nós que produzimos todo esse desequilíbrio, todo esse desarranjo no nosso corpo, né? A gente está todo direitinho aqui, todo equilíbrio, tudo funcionando. Aí basta uma frustração, uma insatisfação, alguma coisa que você não entre em acordo com a tua maneira de pensar e tua forma de agir, que você se sinta realmente mal com aquilo, já vai gerar um desequilíbrio aí que a gente não sabe, a gente só vai ver a extensão daquilo com o tempo, o tamanho do dano que você causou ao teu organismo. Né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa boba, mas uma discussãozinha, às vezes, gera em você uma descarga tão grande, um descontrole emocional tão grande, descarga de adrenalina no teu corpo, quando a gente está discutindo, quando a gente está... E aí é o suficiente, aquilo é o gatilho para acionar um desequilíbrio total ali, e aí você começar dali a produzir uma doença séria, né? Isso, muita coisa assim, eu estou trazendo para vocês de coisas que me foram passadas mesmo em projeção, sabe? Eu já tive aulas sobre isso, talvez pela minha preocupação, quando eu comecei a querer trabalhar isso aqui e saber. Eu sou uma sem vergonha, eu realmente, eu não gosto da medicina aqui da Terra, sabe? Eu evito o máximo, se vocês souberem, a minha está no hospital, está morrendo. Porque eu não sou de ir a médico, não sou de fazer exame, tudo eu procuro tentar descobrir o que eu estou causando. Sempre foi assim, sempre. Olha, minha filha, eu vou falar aqui uma coisa terrível, que muita gente me critica. Eu dei, acho que só as vacinas que eram obrigatórias e mesmo assim eu subornei a enfermeira, na época eu tinha sapataria, então eu dava uns sapatos lá para ela, dava uns pares de sapato para ela botar na caderneta que tinha sido vacinada, porque na época da escola ia ter que constar. E a minha filha nunca teve nada. Aí ela veio ter cachumba agora, né? Ano passado. Mas ela não teve sarampo, ela não teve catapora, ela não teve rubéola, ela não teve nenhuma daquelas doenças da infância. E eu sempre fui contra dar remédio, da vacina, sempre curei ela. Eu acho que eu já até falei. Febrezinha, assim, dor de garganta era passe. Dá um passe que resolve. A febre cedia, eu chamava mesmo, pedia pelos meus amigos espirituais e a coisa resolvia. Né? Então, é, eu sempre resolvi as coisas assim. Então, eu também estou tentando até me curar, descobrir como eu estancar esse mecanismo. É aquela coisa, né? Às vezes a gente descobre o que está causando aquilo, mas a gente ou não está preparado para mudar, ou por teimosia, ou aí entra uma série de outras coisas que a gente sabe que está no caminho errado, mas fica ali teimando, né? Procurando uma solução melhor também. Né? Outra coisa que eu também falei no outro vídeo, que talvez, assim, não acho que não soou legal, porque eu até conheço mães que resolveram mesmo tocar a vida e que tiveram que deixar os filhos com os pais. Gente, eu não estou condenando ninguém, eu estou falando eu, sabe? Eu porque eu tenho uma ligação muito forte com a minha filha. Eu até falei, brinquei no negócio da alma gêmea, eu digo que talvez ela seja um pedacinho de mim que eu reencontrei. Então eu pedi muito para ela vir. Né? Nós somos muito unidas, nós somos ligadas. Eu já falei que ela sente dor de barriga, eu sinto também. A gente tem essa ligação forte. Então, eu não abro mão de estar com ela, mesmo que seja para me curar. Não, eu tenho que encontrar uma solução ela estando junto, porque eu sei que ela vai até participar do meu processo de cura. Se eu me afastar dela, eu acho que eu adoeço mais ainda, né? Então eu não estou condenando ninguém que realmente que ache que esse é o caminho, porque cada um sabe o que é certo ou errado lá dentro. E a gente precisa parar de querer dizer para o outro que é certo ou errado. Somos diferentes.
Não adianta, o homem, né, o ser humano, ele tem essa coisa de querer incutir no outro o seu parâmetro de certo ou errado, de ditar regras. Tudo bem que são necessárias para a nossa convivência, tem que haver um certo consenso em algumas coisas, mas a gente está vendo que a humanidade está totalmente intolerante. E isso só vai piorar, só vai aumentar as doenças. Talvez seja isso que eles queiram, né? A indústria farmacêutica aí, ó, fatura, né? Porque a pessoa, quando ela está feliz, está em harmonia com ela mesma, não importa. Você olha assim, você julga e diz, pô, aquele camarada ali é um baita do egoísta. Ele não sente culpa. O egoísta, dificilmente ele sente culpa de alguma coisa. E a culpa é que nos consome. A culpa vai provocar um monte de doença aí. E o egoísta está lá, bonitão, firme e forte, né? Que aos nossos olhos ele é egoísta, mas ele não se sente egoísta. Ele está no caminho dele, ele está no estágio dele. E a gente tem que respeitar, né? Eu talvez, se eu tiver a mesma atitude da pessoa lá que tá bem, é egoísta, ele tá bem, mas se eu tiver a mesma atitude, eu vou adoecer. Porque o meu nível consciencial não é dizer que é melhor do que o dele, não. Eu estou num outro nível. Eu estou numa outra sintonia. Então não adianta eu querer agir como ele está naquela sintonia com ele mesmo. Se eu trouxer o exemplo dele para mim, eu posso adoecer também. Porque na minha cabeça ele age egoístamente, né? Então a gente tem que parar de olhar um pouquinho o outro. Para a gente se curar, vamos olhar para a gente. Tem que olhar para dentro de nós mesmos. E sem essa de se sentir culpado por erros. Olha, o arrependimento é válido para a gente consertar aquilo que a gente fez, mas sem culpa, sabe? O arrependimento é ótimo, é oportunidade, é você reconhecer que você errou e vamos consertar. Pô, eu errei com fulano, então não precisa nem pedir desculpa. Age diferente com ele. Sabe, antecipa as coisas, percebe que ele está precisando de ajuda, vai lá e ajuda. Aquilo ali você está mostrando que você, pô, eu errei lá atrás, mas agora eu vou ser bacana com o cara, né? Então, é assim, algumas coisas que eu queria passar para vocês, em termos de da gente também não nos punir tanto, sabe? A gente não nos condenarmos tanto. A gente tem que ter esse desprendimento, a gente aprender a olhar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações com carinho por nós. A gente tem que aprender a ser generoso conosco, sabe? A gente tem que aprender a se amar. Antes de amar o outro, a gente precisa se amar muito, porque senão você não vai amar o outro. A gente pensa que está amando e não está amando, na verdade. Então, isso assim, coisas que eu estou aprendendo com a vida, que eu estou aprendendo em orientações, que me passam mesmo, sabe? Eu levo muito puxão de orelha. Levo, às vezes eu acordo eu digo, caraca, puxão de orelha. E aí eu acho, não tem nada a ver. Eu vou e abro um livro, pá, a mensagem é na lata, assim, entendeu? Então, a gente precisa descobrir esse caminho do amor pela gente mesmo. Você aprender a se gostar, aprender a se aceitar do jeito que você é, né? Às vezes a gente olha e acha que não tem. Então, se você olha e acha que você não está bonita por dentro, vamos tentar consertar. Vamos fazer ficar bonito. Mas não se desgostar. Porque a gente tem chance de mudar, a gente tem chance da gente transformar as coisas, né? Agora, realmente, as coisas que a gente não pode mudar, a gente tem que ter humildade em reconhecer. A perda mesmo de uma pessoa muito querida geralmente provoca uma doença, porque a pessoa não aceita aquela perda. E fica ali em cima daquilo e, gente, infelizmente, não tem como a gente voltar no tempo e trazer de volta aquela pessoa querida. A gente tem que procurar o quê? Entender que nós vamos nos reencontrarmos, tentar achar uma maneira de continuar vivendo aqui, né? E encontrar um caminho de felicidade que você consiga ali pelo menos conviver com aquela perda.
aquela falta daquela pessoa. Né? Mas não adianta a gente querer mudar o que não tem como mudar. Aí você vai adoecer, porque você não aceita as coisas. E aí você vai começar a trazer só mágoa, tristeza para dentro de você. Não vai dar certo, né? Bom, foi um papo assim rapidinho, acho que só para complementar um pouquinho, e a gente tem muita coisa em cima da autocura ainda para falar, sabe? Muita coisa mesmo, que aos pouquinhos eu vou passando, que eu for lembrando aí, eu vou colocando para vocês. Já falei para vocês que eu tô no caminho com vocês. Coloquem aí, por favor, material. Se alguém conhece material, já viu material legal na net, coloca aqui nos comentários, que eu estou sempre dando uma olhadinha também, sabe? Muito obrigada mesmo por todos que já mandaram aí um monte de material. Eu tenho analisado, quando eu arrumo um tempinho, quando a net ajuda, eu vou lá e dou uma olhada. Muita coisa legal eu já recebi. Então continuem aí comigo. O que eu puder passar para vocês, eu vou estar sempre aqui juntinho, tentando ajudar, sabe? Porque eu estou sendo ajudada de montão. Então, obrigada e mais uma vez, fiquem com a luz.